Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. E hoje recebe o deputado federal por 4 mandatos, João Cunha. Deputado, antes do intervalo, eu tinha falado a seguinte frase, que em setembro de 1977, em discurso durante as comemorações da Semana da Pátria, protestou contra a cassação do então deputado, líder do seu partido na Câmara, José Alencar Furtado. Volto a falar de novo da braveza que o senhor tinha de, numa época tão conturbada, ainda num discurso, protestar, enfim, sobre a cassação. Corajoso. Bom, lembrar daí que o Alencar Furtado estava em Ribeirão Preto, minha cidade. Não é tão minha cidade, foi minha cidade. Foi, ainda é. Fazendo uma conferência. E lá ele foi informado de que iria ser cassado no comecinho da noite. Olha. Né? E aí nós pegamos uma condução, um avião, não sei o que foi, e fomos para Brasília. Eu fui com ele. Em Brasília, o Grupo Autêntico estava todo no gabinete da liderança. E eu ainda vinha chegando, que eu passei em casa, que eu morava em Brasília. Todos os anos que eu fui deputado, eu morei com a minha família em Brasília e criei meus filhos nas escolas de Brasília. Olha. Não é? Eu não era deputado de fim de semana, ou de meio de semana. Era de segunda a sexta. De segunda a sexta e domingo, porque eu ia ao Clube do Congresso, eu ficava com os outros deputados, meus filhos ali no meio. A maioria, hoje tem ministro, esse Gedel, né? Esse que é ministro aí do Carcamano Temer, né? O Gedel era amigo dos meus filhos, do mesmo tamanho, era um menino, entende? Então, nesse dia, quando eu voltei de casa e fui chegando na Câmara, subindo o tapete verde ali, eu vi que o JG de Araújo Jorge chegou assim meio ofegante. Quando ele chegou no meio da escada, ele sentou. Eu falei, o que foi, deputado? Estou com uma dor. Eu falei, fica quietinho que você pode estar tendo um infarto. E não deu outra, ele teve um infarto. E eu corri lá na liderança que era em frente e trouxe uma talagada de uísque. Falei, vira esse troço. Com uísque? É. Deputado? Para dilatar, não? Deu certo. Deu, ele salvou. Pois bem, lembrando do JG de Araújo Jorge e lembrando do Alencar Furtado. Por exemplo, o Alencar Furtado foi um grande líder que tivemos. A última vez que estive com ele, há uns 2 anos, ele me contou da vida dele. Porque ele, quando foi cassado, no ano seguinte ele elegeu o filho dele, mais novo, de 21 anos, deputado pelo Paraná, que foi morto numa emboscada de uma madrugada com uma calibre 12 num posto de gasolina do Paraná. Uou. Conversando com o menino, eu falei desse menino em todas as campanhas, né? Eu lembrava na campanha dos que estavam me ouvindo, o filho do Alencar Furtado, né? E ele, nesse dia eu perguntei, o Alencar, e como é que ficou os seus filhos? Ele falou, João, eu perdi 5 filhos homens. Aquele e 4 que morreram de doença. Falei, como é que você resistiu isso? Como resistiu? Ele falou, sei lá como é resistir o impossível, não é? Pois bem, esse era um deles. Né? Minha nossa. Em março do ano seguinte, deputado, vamos ver se o senhor lembra dessa me história. lembro também do Figueiredo, foi o Figueiredo, né? O Figueiredo que andou falando umas besteiras, uma dele descer de 4 a rampa do Palácio do Planalto para descer e beijar ao pé do povo brasileiro e pedir desculpa pelo que havia feito. Isso eu fiz um discurso para mais de 2.000 pessoas na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, com vereadores, prefeitos e tudo mais, e estava presente o Quércia, né? Peguei um processo de lei de segurança nacional também por isso. Eu imaginei que fosse sobrar alguma coisa para o senhor, afinal de contas, falar isso de um então presidente. Deputado, em março do ano seguinte, a gente está falando aqui de 76, 77, através de um projeto de lei, houve a revogação da Lei Falcão, que restringia drasticamente a propaganda eleitoral nos meios de comunicação. Aconteceu isso.
eles abriram para que nós pudéssemos falar um pouquinho, mas era tudo um pouquinho. Pouquinho. Né? Aliás, essa questão de televisão, eu quero que fique registrado aqui nesse programa, não sei para que vale isso, mas o jogo das televisões brasileiras é um jogo sacana, safado, malandro, não é? Porque estabelecem regras através do legislativo que eles não só compram como pressionam, não é? Para fazer programas de televisão dando 3 minutos para um candidato a governador, 3 minutos para um candidato a presidente, 2 minutos. O que eles estão pensando? Não é para vender Coca-Cola, não é para vender as sacanagens deles. Eu penso que a campanha de televisão, dos meios de comunicação, inclusive rádios, deveriam ser campanhas abertas, de largo espaço de tempo, com menos extensão no tempo, mas com abertura igual para quem fosse candidato. Entende? Se para ser candidato a deputado tem 10 minutos, todos os partidos têm 10 minutos para falar. E vamos passar o dia inteiro discutindo, falando, o povo opinando, porque é isso que faz o processo político engrandecer e dar qualidade à consciência do povo sobre as questões que envolvem as suas vidas e as suas coisas. Né? 3 minutos, então. Essa história de dar 2 minutos, 3 minutos para o cidadão falar, meu nome é João, meu nome é Enéas. Né? Que idiotice aquela. O sujeito tem aquele bundo de voto, meu nome é Enéas. Né? Não tinha. O que tá... Isso não é política. Isso é a politiquice, politicalha, politicorréia desse povo que está aí administrando a política brasileira. Vem lá do tempo do Sarney e avança pelo tempo do Fernando Henrique Cardoso, que é um dos grandes crápulas da vida pública brasileira. E passa pelo Lula, que é o grande malandro que apareceu no Brasil. E chega... Passa pelo Itamar Franco, que era do Grupo Autêntico. Itamar Franco? Era um homem bom, era um homem sério, era um homem honesto. Ficou 2 anos lá dirigindo, organizando a nação, sem nenhum tumulto, não é isso? E passa pelo Collor, esse maluco que andou pelo país aí, não é? Maluco e corrupto, né? Porque está aprovado aí o que recebeu de grana aí para trás. E passando por ele, nós iríamos também a quem? A Dilma, com essa cara de santa, de beatitude, que eu não sei onde ela foi tentar arrumar isso para se apresentar à nação brasileira, não é? Enfim, quero dizer para você uma outra coisa, que esses petistas não sabem, não querem saber. Eu sou fundador nacional do PT. Um MDBista? Não, na época tinha acabado o MDB e começamos a formar um partido. Seria um partido socialista ou não. Por final, saiu a ideia do PT. Eu fui a 3ª assinatura no livro, o Lula veio na 5ª ou 6ª depois, e o Lula era ninguém. Né? Ninguém, exatamente ninguém. Muito íntimo e muito ligado com as diretorias das fábricas de automóveis de São Bernardo e da região. Eu fui o primeiro e único líder do PT na Câmara durante 1 ano. Eu representei o PT na Câmara. Lá em Brasília. Brasília. Lá em Brasília representando o PT. Não permite, eles chegaram a cortar fotografias minhas, fotografias em que eu estou no grupo, eles cortavam e punham outra, como os soviéticos faziam no tempo de Stalin, né? Eu estou até tentando achar aqui me perseguiram, olha, eles tinham imprensa com eles, a imprensa era toda petista, né? Foram me apagando do noticiário, tirando do noticiário. E eu fui o camarada que mais notícias dei em manchetes na imprensa brasileira, da província do Pará até o Jornal do Rio Grande do Sul, de norte a sul, de leste a oeste. Eu tenho todos os recortes de jornais que acumulam 200 caixas de documentos com as manchetes, com a minha cara na frente, investindo contra a ditadura militar. Eu tenho aqui filiações partidárias, MDB,
PMDB naturalmente, né? Foi O que um processo viraria... que depois que eu saí do PT, eu rompi com o PT depois do primeiro ano. É, porque aqui eu tenho PDT, PST, PMN, mas não aparece para mim PT. Eles não deixaram, mas eu tá lá, tá nos anais. Se você pegar discursos meus, fala, com a palavra o deputado João Cunha, pela liderança do PT, né? Tá lá. Tá lá. O senhor fala aqui que sempre foi muito falado na imprensa. Eu tenho uma informação aqui, o senhor me corrija se eu estiver errada. Foi o autor do voto proclamando: tenho a honra de dizer, abre aspas, tenho a honra de dizer que o meu voto enterra a ditadura funesta que infelicitou a minha pátria, fecha aspas. Essa frase é do senhor? Não é assim. Não é assim. Esta frase é do voto 344. Tancredo Neves. Que conferia a Tancredo Neves por um azar ou por uma razão de sorte, porque na sequência dos que eram chamados eu não seria jamais, porque eu era João, e estava ainda no Herbert Levy. Herbert Levy poderia ser ele, né? Por final me chamaram, caiu comigo, porque um deputado teve infarto, o outro perdeu o irmão, o outro não sei o quê, e eu fui chegando no Foi voto. chegando no voto de Minerva. E quando me deram a palavra, eu fiz o seguinte voto, que faço questão de registrá-lo aqui, como tenho registrado na Câmara dos Deputados e em vários documentários. Há 21 anos, pensei que os sonhos da grande nação tinham se acabado. Hoje, entretanto, vejo que, mercê de Deus, com o meu voto, eu dou o golpe final na ditadura fascista, corrupta e entreguista que infelicitou minha pátria. Voto em Tancredo Neves na vitória. O senhor lembra palavra por palavra? São as minhas palavras. O que isso resultou para o senhor e para o Brasil? Olha, resultou na morte do Tancredo, resultou O Tancredo, inclusive, naqueles dias que antecederam ao que seria a posse dele, chegou a fazer sondagens sobre mim para um ministério, me entende? E eu pedi a ele que deixasse para depois dele tomar posse, porque eu estava com 3 processos na Lei de Segurança Nacional ainda, e nós tínhamos que consolidar, né, a democracia com a presença dele no poder. Né? Enfim, é isso. Número 344. 344. Apostei todos os anos no jogo do bicho, nesse número, nunca deu. Isso é verdade? Verdade. 344. Todos os anos. Sempre eu jogava, né? Que jogava fazia isso. Nunca saiu. O que aconteceu para que, depois de tanta atuação, atividade política na vida do senhor, o senhor quisesse não mais fazer parte dessa vida de gestor público? Se eu pudesse segurar um pouco o momento aí, eu tenho que lembrar... Diga. Que participei de atividades internacionais na luta contra as ditaduras latino-americanas. Né? Eu tenho o título de cidadão muito distinguido de Conchalí, San Fernando, Las Condes, Las Reinas, no Chile. Da Nicarágua, eu sou cidadão nicaragüense também. Quantos títulos internacionais? E me lembro de que durante o ano de, sei lá, já faz tempo, 86, sei lá quando nós estivemos, e eu fui convidado por um grupo, para ir ao Chile numa Assembleia Internacional Assembleia Internacional por la Democracia en el Chile. E ali nós tínhamos gente de todo mundo, deputados federais dos Estados Unidos, da França, de todo lugar. E, por um acaso, lá chegando, tinha um grupo de ex-vereadores, né, que foram regidores, quando eu estive no Chile, quando eu era vereador aqui, eu estive no Chile também.
Estive lá num congresso internacional onde fiz discursos que marcaram, tiveram títulos que eu trouxe para cá, que eu tenho em casa. Não está em lugar nenhum, está na minha casa. Em casa. Mas eu me lembro de que, nesta vez que eu estava no Chile, que me deram a palavra e eu fiz um discurso pedindo à Assembleia que, quando voltassem os deputados aos seus países, que pedisse aos seus governos que decretasse o rompimento das relações desses países com o Pinochet. Lembrando que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Chile e por isso eu tinha autoridade moral de pedir que cortassem as relações com o Pinochet. E usei a frase que usei do Figueiredo, falei: "El señor Pinochet bajará de 4 las escalerías del Palacio de la Moneda para besar los pies del pueblo". Olha, deu um blackout, o governo fez um blackout em Santiago. Eu fiquei dentro do hotel com esse povo todo lá, tudo na escuridão com vela, não é? E o que tinha de metralhadora espalhada, de nego foi uma coisa. Eu fui dormir essa noite com muita dificuldade, eu saí escondido para dormir na embaixada brasileira no Chile. Falando dessas histórias, deputado, antes o deputado havia sido chamado pelos tancredistas de primeira hora de Jim Jones. Quem não se lembra de Jim Jones, ele foi um falso profeta que levou seus seguidores ao suicídio em massa. Exatamente, o deputado João Cunha era chamado de Jim Jones porque ele tinha um caráter incendiário, como ele está nos contando aqui, que sempre imprimiu em seus discursos. Mas antes do senhor falar sobre isso, pausa para o intervalo e a gente volta já já. Não sai daí.